Bom dia! Começamos agora mais um programa Conexão Legal. Conexão Legal é um projeto do Instituto Internacional de Direito Comparado. Antes de iniciarmos o nosso programa, eu gostaria de agradecer as centenas de e-mails que nós temos recebidos em nosso site. Muito obrigado. Se você tiver dúvidas ou sugestões sobre qualquer assunto do nosso programa, nos envie um e-mail. Hoje falaremos um pouquinho sobre crise e paraísos fiscais. Para tanto, eu gostaria de agradecer ao Dr. Marcelo Zovico, que é advogado militante na área empresarial e professor universitário. Marcelo, bom dia. Muito bom dia, doutor. Como vai? Tudo bem? Gostaria de agradecer o convite. Seu programa é uma imensa satisfação fazer parte desse programa, que tem assistido muitas vezes debates importantes que são grandes contribuições ao mundo jurídico. Meus parabéns pelo programa. Muito obrigado, Marcelo. Marcelo, parece que o mundo está assolado numa grande crise, não é isso? É. E na última reunião do G20, nós temos informação de que os paraísos fiscais estão no centro da grande borbulha, né? Eu gostaria que você explicasse para o nosso pessoal que está nos assistindo a respeito da concepção jurídica do que é um paraíso fiscal. Ótimo. Bom, Leandro, paraíso fiscal, na verdade, são locais, estados nacionais ou territórios onde são levados valores de um país para o outro sem a cobrança de impostos, sendo que essas instituições financeiras garantem sigilo absoluto da fonte e origem do dinheiro. Sim. Isso causa um grande problema, afinal de contas, no último dia 2 de abril de 2009, deste ano, um dos pronunciamentos dos presidentes que compuseram o G20 foi com relação à grande preocupação dos paraísos fiscais. Afinal de contas, isso faz com que o dinheiro em circulação mundial, sendo que não tem a origem dessa divisa, acaba prejudicando porque os países ficam com uma situação de crise, quando eles perdem um recurso que era próprio do país por um outro. Afinal de contas, isso prejudica toda a economia mundial. E muitas vezes os recursos são ilícitos, não? São ilícitos. Essa é a maior preocupação. São origens, normalmente são relacionados a porte ilegal de arma, contrabando internacional, tráfico de drogas, que é a principal preocupação do G20. E são todas nesse sentido que a preocupação dos países foi no discurso. Desvios políticos? Desvio político, principalmente, né? O dinheiro vindo de corrupção, que é terrível, né? Sim, sim. E me diga uma coisa, de que forma essa evasão ela se concebe? Não só no Brasil, mas em todo o mundo. É interessante o aspecto da concepção do paraíso fiscal, conhecido mundialmente. O que é muito discutido são 3 fases para que o dinheiro saia do país, chegue em outra instituição em outro país, que é o famoso paraíso fiscal. Nesse momento, com o sigilo absoluto, você consegue legalizá-lo naquele país e a garantia do sigilo você consegue transferir esse dinheiro para, normalmente, investimentos em fundo de bolsa, seguros, bancos, e esse dinheiro passa a ser lícito. Esse é o procedimento da lavagem. São 3 momentos. Quando você retira o dinheiro do país, coloca-se numa instituição financeira. Um dinheiro não declarado, né? Dinheiro não declarado. Coloca-se num país uma instituição financeira que garanta o sigilo, normalmente sem o pagamento de impostos. Mas quem garante o sigilo é o país ou a instituição? É a instituição e as leis que regulam as instituições nesse país. Certo. Normalmente, temos países na América Latina, temos países na Europa, que nós pensamos que normalmente é uma Europa, puxa vida, como poderia um país dentro da Europa, a Comunidade Europeia? Inclusive, a exemplo disso, temos o país chamado Andorra, que é um país com 65 mil habitantes e tem uma renda per capita acima de $20 mil anuais. Que maravilha, dizer, é o primeiro mundo. É o primeiro mundo, é um paraíso fiscal, um dos mais conhecidos da Europa. E, efetivamente, quais são as implicações do paraíso fiscal junto à crise? Bom, especificamente com relação ao paraíso fiscal, nós temos que essa evasão de divisas, diferente da elisão, a evasão acarreta prejuízos econômicos internos do país, onde está perdendo os recursos. Nós podemos citar como exemplo o Brasil. O Brasil tem um controle muito rigoroso em todo o sistema econômico.
através do direito econômico. São normas estabelecidas na Constituição que regem os princípios do ordenamento jurídico nacional. A importância disso, com o Brasil com relação aos outros países, que o Brasil protege o capital financeiro interno, diferente dos outros países que não têm essa previsão legal. E a dificuldade maior é justamente através da evasão de divisas em um país, o empobrecimento da renda per capita e todas as consequências advindas disso. É realmente uma preocupação do G20, não só com os paraísos fiscais, mas é um dos motivos que gera uma crise mundial. Muito se fala de crise paraíso fiscal. Qual efetivamente é a relação entre crise e paraísos fiscais? A relação dos dois, Leandro, na verdade, ela não existe de forma direta. Você, como empresário, nesse mundo globalizado, quando consegue o seu dinheiro de forma lícita e não pretende pagar impostos, normalmente o que você faria? Você procuraria um dos paraísos fiscais. Fazer com que você coloque o seu dinheiro de forma lícita, que já foi pago o imposto previamente. Já foi pago o imposto previamente, num país onde você não quer pagar mais impostos. Sim. Você não quer ser tributado sobre a renda. Sobre a renda. É absolutamente perfeito de se pensar no mundo globalizado. E inteligente até. Inteligente. A necessidade existe. Para isso, as offshores são utilizadas mundialmente em larga escala. Nós não podemos permitir, de forma alguma, que esse dinheiro de origem ilícita, onde o paraíso fiscal, não quer saber a origem desse dinheiro. Não se preocupe. Não se preocupe nem um pouco com a origem e não seja tributado. Isso é uma responsabilidade global, né? Global. A instituição financeira, ou mesmo quem quer que seja, que não aceita dar informações sobre a origem ilícita do dinheiro, está cometendo isso é uma irresponsabilidade global. Sim. Se a gente está falando tanto no mundo globalizado, Sim. uma atitude como essa prejudica não só a economia local do país, porque é um dinheiro que vem de fontes ilícitas, mas como todo o resto do globo. No seu ponto de vista, qual é o futuro para os paraísos fiscais?